Religião na TV brasileira não é novidade, mas o Show da Fé com R.R. Soares foi além do que qualquer padre ou pastor da telinha ousou sonhar. Se a Globo tem novelas com tramas rocambolescas, a Band resolveu apostar em um crossover entre fé e entretenimento. Um espetáculo sagrado embalado em trilha de tecladinho celestial, onde a cura divina corre solta entre comerciais de panelas e carnês de doação. A estética? Um híbrido bizarro de telecurso com culto neopentecostal. E ali, no meio daquela iluminação estranhamente clínica, surge o pastor Astro, vendendo milagres como se fossem pílulas de vitaminas. O palco se transforma numa arena teatral de promessas. Cura do câncer? Claro. Dívidas pagas? É só confiar. O fígado do seu tio que não funciona desde 1997? Com um glória a Deus e uma oferta de amor, tá novo em folha. O mais perturbador não é o cenário de fundo, digital dos anos 2000, mas a confiança inabalável das pessoas. Rostos suados, olhos marejados e a câmera fechando no desespero alheio, como se Deus fosse um youtuber que só responde a superchat. Em meio ao cenário de orações cronometradas e depoimentos ensaiados, um silêncio incômodo paira no "Ah, será que estamos assistindo um culto ou um reality show disfarçado de milagre?" E o mais estranho é que ninguém parece se importar, porque ali, naquela zona de ninguém entre o sagrado e o grotesco, o que vale é o espetáculo. E no Brasil, o espetáculo da fé se vende muito bem. Amém? Cada programa do Show da Fé segue uma estrutura quase cinematográfica. Primeiro, o antes, a dor, a miséria, a doença. Depois, a promessa. E por fim, o milagre. É o arco do herói, mas com óleo ungido e carnê de contribuição. O público é levado a uma jornada emocional que, se fosse dirigida por Kubrick, talvez fosse mais sutil. Mas aqui é tudo no volume máximo, trilha dramática, gritos de aleluia e closes tão intensos que você sente o hálito da conversão. O curioso é como os depoimentos parecem seguir um script invisível, onde cada frase vem cravada de palavras-chave. Eu sofri muito. Deus usou o missionário e depois que eu passei a contribuir, e nesse ponto a coisa muda de tom. O discurso da fé se entrelaça com uma lógica comercial que deixaria qualquer startup orgulhosa. O milagre se torna produto, a salvação um serviço com parcelamento. É como se a esperança humana fosse uma moeda e o altar um caixa eletrônico. Só ironicamente funciona. A audiência assiste, acredita, consome. A câmera vira confidente. O apresentador se transforma em guru midiático e a dor do outro se torna entretenimento. Nada mais cinematográfico, nada mais brasileiro. A estética visual do Show da Fé merece um estudo à parte. Painéis gráficos com fontes que remetem a PowerPoint 2002. Efeitos sonoros que mais parecem saídos de um teclado Casio amaldiçoado. E aquele fundo azul ciano, que varia entre céu divino e fundo de chroma key mal ajustado. É como se o programa fosse dirigido por um espírito perdido nos corredores da rede Manchete. A trilha sonora, repetitiva, pulsa em loop infinito, martelando frases como "Jesus está agindo", com a mesma insistência de um jingle eleitoral. Tudo isso forma uma atmosfera surreal, um delírio estético que mistura o sagrado e o brega. O altar é iluminado como se fosse palco de auditório. As roupas do pastor lembram um figurino de novela bíblica da Record, só que com menos orçamento e mais botox. A cruz se funde com a logo da igreja, criando um símbolo híbrido, quase corporativo. Se tivesse slogan, seria algo tipo "Show da Fé, sua salvação em até 10x sem juros". É o evangelho em formato de programa de variedades. A fé pasteurizada, editada, distribuída em sinal aberto. Ah, mas aqui a coisa esquenta, porque o Show da Fé não é só um programa de televisão. É uma engrenagem de arrecadação, um sistema quase matemático. Cada segmento do programa prepara o telespectador para a parte mais importante, a oferta. Os testemunhos servem como prova social. Os louvores criam euforia. E o discurso final ativa a urgência. Contribua agora, Deus está falando com você. É um funil de conversão espiritual e financeira,
E o mais brilhante ou sombrio é como isso se repete todos os dias, como um algoritmo emocional. Band inclusive aluga o horário. Sim, o espaço na TV é comprado, ou seja, não é um programa convidado, é uma operação de guerra bem financiada. A fé, aqui, vira produto com ROI. E o dízimo? O dízimo é o protagonista oculto dessa novela. Um protagonista que sustenta horas de transmissão, jingles, material gráfico, pastores secundários e até viagens missionárias filmadas em estilo found footage da fé. Tudo isso financiado por gente que acredita e que paga, todo mês, sem falta. Ei, você que tá aí de boas achando tudo isso absurdo ou familiar demais, mas que tal fazer um milagre acontecer no nosso canal também? Se inscreve, pô. É de graça, não precisa nem de oferta de amor. Só clicar no botão vermelho ali embaixo. E aproveita para deixar o like, porque diferente do show da fé, aqui a bênção vem em forma de conteúdo sombrio e bem-humorado. Bora fazer esse canal multiplicar que nem peixinho bíblico digital. Em qualquer narrativa, o que mais impacta é a transformação, o antes e o depois. Mas e quando o depois vira antes de novo? E de novo? E de novo? Pois, é exatamente isso que aconteceu no caso bizarro. E sejamos sinceros, tragicômico, do homem que foi curado 17 vezes no show da fé. Sim, você não ouviu errado. 17. O cidadão em questão, que vamos chamar carinhosamente de Senhor Milagre, apareceu repetidamente ao longo dos anos, sempre com uma nova enfermidade, um novo problema, um novo choro e, claro, uma nova cura espetacular vinda diretamente dos céus via R.R. Soares. Na primeira aparição, ele mancava com uma bengala que parecia saída do acervo do Ratinho. Na segunda, estava com a mão enfaixada. Na terceira, reclamava de dores nas costas. E assim por diante. Em todas as vezes, o roteiro era idêntico. Ele surgia sofrendo, recebia uma oração com aquele fundinho musical repetitivo e saía andando como se tivesse trocado de corpo com o próprio Flash. Só faltava dar um mortal carpado e gritar "Glória a Deus!" como final de novela. O público aplaudia, o pastor sorria, e ninguém parecia notar que aquele rosto já era figurinha carimbada. Mas o mais genial, ou debochado, é que as reprises foram disfarçadas com pequenos ajustes. Mudava o corte, de cabelo, a roupa, o tom do choro. Às vezes ele até usava óculos escuros como se fosse um personagem novo em um RPG evangélico. O detalhe mais surreal, em algumas edições, ele aparece sendo curado 2 vezes do mesmo problema, como se tivesse feito o download do mesmo milagre e instalado de novo. Um verdadeiro glitch na fé. E se a graça salva, nesse caso, o replay salva a pauta do programa. Fica difícil saber se estamos vendo um show ou um looping místico no multiverso gospel brasileiro. Pouco se fala do backstage do show da fé, mas os sussurros nos corredores da Band contam outra história. Técnicos que juram que os milagres são ensaiados. Figurantes que apareceram curados num dia e no outro estavam mancando novamente, mas dessa vez no metrô. É aí que o roteiro escorrega da ficção para a fraude. O drama vira farsa. O depoimento comove, mas é real. Ou seria uma performance tão ensaiada quanto novela das 9? O mistério paira no ar como incenso vencido. Aliás, o casting parece seguir padrões estranhos. Sempre um idoso, uma mãe chorando, alguém desempregado há anos. O trio do desespero. As mesmas histórias recicladas com pequenas variações, como se a dor tivesse roteiro, como se a salvação tivesse script. É perturbador perceber que talvez, por trás do aleluia, haja apenas uma folha sulfite com falas decoradas e um diretor de palco dizendo "Corta, vamos de novo com mais emoção". R. Soares não é apenas o rosto do programa, ele é o programa. Sua figura se mistura à da instituição. Sua voz arrastada, seu jeito lento, suas pausas dramáticas, tudo é marca registrada. Ele não grita como outros pastores famosos. Ele sussurra como quem hipnotiza. Seu olhar é sempre distante, como se estivesse ouvindo diretamente os downloads celestiais do Wi-Fi divino. É o Messias midiático,
o líder silencioso de uma legião televisiva. O culto à personalidade é evidente. Todo milagre, toda cura, todo avanço passa por ele. Ele é o canal, literalmente e figurativamente. E com o tempo, sua figura se torna mitológica. Não importa se ele não tem carisma explosivo. O que importa é que ele virou ícone. Como se o tempo não passasse para ele. Como se ele já estivesse eternizado entre as vinhetas e os cânticos. O show da fé é, ao mesmo tempo, fascinante e perturbador. Um teatro da esperança que se apresenta diariamente para milhões de brasileiros. Um híbrido bizarro entre culto, novela, infomercial e talk show. Seu poder está justamente na sua repetição, na insistência, no apelo emocional disfarçado de devoção. E enquanto muitos assistem achando graça, outros depositam ali sua última esperança. É essa ambiguidade que torna o programa tão difícil de classificar e tão importante de ser analisado.